A incrível história do rádio. Uma viagem no tempo através das ondas sonoras. E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história do rádio. Essa caixinha mágica que um dia foi a atração principal em qualquer casa brasileira. Preparem os seus fones de ouvido, aumentem o volume e vamos juntos mergulhar nessa jornada sonora. As primeiras faíscas, Maxwell e Hertz, acendendo a chama da inovação. Nossa história começa lá em 1864, com o físico escocês James Clerk Maxwell, a mente brilhante que previu a existência das ondas eletromagnéticas. Pouco depois, em 1888, o físico alemão Heinrich Hertz não só comprovou a teoria de Maxwell, como também conseguiu transmitir essas ondas dentro do seu próprio laboratório. Claro, as primeiras transmissões eram bem toscas, só davam certo a curtas distâncias. Mas sabe como é, né? A sementinha da inovação tinha sido plantada e logo ia dar frutos extraordinários. Marconi, o italiano que conectou o mundo com um sinal. Enquanto isso, Guglielmo Marconi, um jovem inventor italiano, sonhava alto. Ele queria usar as tais ondas eletromagnéticas para conectar o mundo inteiro. Desde cedo, Marconi demonstrava uma curiosidade insaciável e uma paixão pela ciência que o diferenciava dos outros. Ele passava horas em seu laboratório improvisado, experimentando e testando suas teorias. E não é que ele conseguiu? Em 1895, com apenas 21 anos, Marconi mandou o primeiro sinal de rádio sem fio a mais de 1 quilômetro de distância. Esse feito foi apenas o começo de uma série de inovações que mudariam o mundo para sempre. A persistência e a visão de Marconi abriram caminho para a comunicação sem fio, algo que parecia impossível na época. Mas ele não parou por aí. Em 1901, Marconi transmitiu a letra S em código Morse através do Atlântico, da Inglaterra para o Canadá. Imagina só! Esse marco histórico provou que a comunicação sem fio poderia superar vastas distâncias, conectando continentes e aproximando pessoas de diferentes partes do mundo. Foi uma revolução. Navios que antes navegavam no aperto, sem saber o que vinha pela frente, agora recebiam notícias em alto mar. A segurança e a eficiência das viagens marítimas foram transformadas, salvando vidas e facilitando o comércio global. A invenção de Marconi trouxe uma nova era de comunicação e conectividade. O mundo nunca mais seria o mesmo. A tecnologia de rádio de Marconi não só revolucionou a comunicação, mas também pavimentou o caminho para futuras inovações, como a televisão e a internet. Seu legado vive até hoje, lembrando-nos do poder da inovação e da determinação. A era das estações de rádio. A música rompe o silêncio. Em 1906, Reginald Fessenden, um canadense pra lá de criativo, fez história ao realizar a primeira transmissão de voz e música pelo rádio. E a coisa não parou mais. Em 1920, a primeira estação de rádio comercial do mundo, a KDKA, abria as portas em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Em pouco tempo, o rádio virou febre. Era a sensação do momento, reunindo famílias inteiras ao redor do aparelho. Tinha início ali a Era de Ouro do rádio, um tempo mágico onde a imaginação não tinha limites. A Era de Ouro do rádio. Histórias, música e imaginação a todo vapor. As décadas de 1930 e 1940 marcaram o auge do rádio. Era o principal meio de comunicação, a internet da época. Grandes orquestras, programas de auditório, jingles que grudavam na cabeça e as famosas radionovelas, era só sucesso. O rádio tinha o poder de levar as pessoas para outros mundos, de fazê-las rir e chorar, tudo isso sem sair de casa. Nomes como Orson Welles, com a sua Guerra dos Mundos, mostraram a força do rádio e o impacto que ele tinha na sociedade. A revolução da frequência modulada, Armstrong e a busca pelo som perfeito. Enquanto o rádio fazia a cabeça da galera, Edwin Armstrong, um engenheiro americano,
trabalhava duro em uma nova tecnologia que prometia revolucionar tudo. Em 1933, Armstrong apresentou ao mundo a frequência modulada, a poderosa FM, com um som muito mais limpo e sem aquelas interferências chatas. A qualidade era tão superior que não tinha como negar. A FM conquistou seu espaço e virou sinônimo de música de alta fidelidade, abrindo caminho para as rádios especializadas que a gente conhece hoje. O rádio na guerra, uma arma poderosa na luta por ideias. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio emergiu como uma ferramenta crucial na batalha de ideologias e informações. Com a Segunda Guerra Mundial estourando no mundo, o rádio ganhou um papel fundamental. Era a ferramenta perfeita para espalhar informações e propaganda, alcançando milhões de pessoas em questão de segundos. Governos de todo o mundo rapidamente perceberam seu potencial. Governos usavam o rádio para transmitir comunicados oficiais, notícias da guerra e discursos para levantar o moral da população. Líderes mundiais, como Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt, faziam discursos inspiradores que eram ouvidos por milhões, unindo nações em tempos de crise. Nas trincheiras, soldados sintonizavam no rádio para ouvir notícias de casa, programas de música e ter um momento de alívio. O rádio oferecia uma conexão vital com o mundo exterior, proporcionando conforto e esperança em meio ao caos da guerra. A BBC, por exemplo, fazia transmissões especiais para a Europa ocupada pelos nazistas, levando notícias, mensagens de esperança e mostrando que o mundo não os tinha esquecido. Essas transmissões clandestinas eram um farol de resistência e coragem, inspirando movimentos de resistência e mantendo viva a chama da liberdade. No final da década de 1940, um novo meio de comunicação surgia, a televisão. Com sua capacidade de transmitir imagens em movimento e som, a TV rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Com imagens e som, a TV chegava para disputar a atenção do público e ameaçar o reinado do rádio. As famílias se reuniam em torno do aparelho, fascinadas pelas novas possibilidades de entretenimento. Mas o rádio, como bom brasileiro, era guerreiro e não se deixou abater. Ele já tinha conquistado um lugar especial no coração das pessoas e não estava disposto a ceder facilmente. Ele se reinventou, focando em formatos que a TV não podia copiar, como as transmissões esportivas ao vivo, que traziam a emoção dos jogos diretamente para os ouvintes. E os programas de entrevistas, que permitiam uma conexão mais íntima e direta com o público, algo que a televisão ainda estava aprendendo a fazer. E quando a gente pensa que o rádio já tinha dado o que tinha que dar, surge nos anos 50 o rádio transistorizado, uma inovação tecnológica que mudou tudo, dando um novo fôlego para o meio. Com seu design compacto e portabilidade, o rádio transistorizado permitiu que as pessoas levassem sua música e notícias para qualquer lugar, mantendo o rádio relevante e presente na vida cotidiana. A era do rádio transistorizado, som portátil para uma geração em movimento. A invenção do transistor em 1947 e sua aplicação em rádios portáteis a partir de 1954 mudaram tudo. Finalmente dava para levar música para qualquer lugar. Jovens adotaram o rádio transistorizado como um símbolo de status. Era a onda da época. O rádio transistorizado virou sinônimo de liberdade, influenciando a moda, o comportamento e até a linguagem da juventude. A era digital. O rádio se reinventa no mundo online. Nos anos 90, o rádio embarcou de vez na onda digital. Surgiu o rádio digital, o DAB, com uma qualidade de som ainda melhor. E aí veio a internet e revolucionou tudo de novo. As rádios do mundo inteiro podiam ser ouvidas em qualquer lugar, a qualquer hora. As plataformas de podcast também deram o ar da graça, abrindo espaço para novos formatos de conteúdo em áudio. Hoje, a gente ouve nossas rádios favoritas no celular, no computador, no carro, em qualquer lugar,
Basta ter conexão com a internet. O futuro do rádio. Uma sinfonia de possibilidades na era digital. Em um mundo cada vez mais digital, o rádio continua se adaptando e buscando seu espaço. A produção de conteúdo de áudio de alta qualidade será fundamental para atrair e fidelizar os ouvintes. Afinal, quem não gosta de uma boa história, música da boa ou de se informar com quem entende do assunto? E aí, gostaram de conhecer a história do rádio? De uma centelha de curiosidade científica a um fenômeno global, o rádio moldou gerações e continua mais relevante do que nunca. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos interessantes.